pessoal, bom dia. Hoje, dia 27 de maio de 2024, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 27 de Provérbios. Capítulo muito interessante, como esse capítulo é cheio de recursos para a nossa vida, né? O livro de Provérbios é lindo, né? Difícil a gente elogiar porque é capítulo sobre capítulo com lições cada vez mais importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E o capítulo 27 ele tem um mix, né, um compêndio de várias instruções de sabedoria, e assim ele faz com que a gente tenha um aprendizado bem amplo nesse capítulo, né? E eu queria aqui fazer uso do verso 7, né? O verso 7 é um verso bem interessante, que a gente podia aprofundar ele por horas, falar desse assunto por hora, porque ele é muito, mas muito importante, tanto na aplicação pessoal como na aplicação profissional. Ele tem uma profundidade enorme, enorme. Faltaria corda para que o balde pudesse trazer as profundidades das águas que tem nesse versículo. E o que diz esse versículo tão interessante? Ele diz o seguinte, que a alma farta pisa em favos de mel, porém para o faminto todo amargo é doce. A gente olhando para um verso desse, assim, a princípio, é um verso que até não faz muito sentido, né? Pisar favo de mel, o amargo ficar doce, como é que o amargo vai ficar doce, né? E a gente olhando para ele mais aprofundadamente, de uma forma mais profunda, de uma forma buscando um certo, vamos dizer assim, um estudo sobre esse versículo, a gente vai perceber a questão que só entende ela profundamente mesmo quem já viveu situações como essa. E eu posso garantir que mesmo quem não viveu, um dia vai viver algo parecido. Essa questão de estar numa situação tão favorável na sua vida, que você vai pegar e olhar, até para quando eles falam favo de mel, falam que era como eu já disse, o mel, os mel de tâmaras era a terra de Israel, né? Que é onde Salomão escreve todos os provérbios, é conhecida como a terra que mana leite e mel. Então o mel era um dos alimentos, como ele até hoje, né? O mel é um dos alimentos que tem mais saudáveis, é um antibiótico natural, é um anti-inflamatório natural, é um açúcar saudável para o corpo. Então ele é tudo, o mel é tudo de bom, né? E o favo de mel é na onde tem a abundância do mel, né? Onde que se tem o mel legítimo, natural, ali você pega e poder colocar. Quando você vai comprar o mel com o favo é muito mais caro do que o mel já tirado dele, do apiário, tudo mais. Então assim, o mel é o suprassumo dos alimentos, é um alimento super especial. E aí ele vai dizer que quem está farto até pisa o favo de mel, para ele não tem importância nenhuma. Mas, por outro lado, aquele que está em dificuldade, aquele que não tem a abundância, até o amargo se torna doce. Até aquilo que para muitos é desprezível, para ele é sensacional. E isso é em tudo na vida, né? Tudo na vida. E a gente pega um exemplo bem corriqueiro disso, é que as pessoas muitas vezes ela se farta por pouco, né? É por isso que lá no Sermão do Monte, né, o Senhor vai nos ensinar que bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os pobres de espírito, são aqueles que têm necessidade, aquele que sente necessidade, aquele que não se sente rico, porque o que se sente rico ele já está farto. E o que é pobre, ele tem necessidade, ele precisa de mais. Então nós vemos essa questão nesse verso, o desprezo das coisas maravilhosas, das coisas boas, porque a pessoa já está com seu coração farto. E existe uma regra muito comum que diz que se eu não me livrar do velho, eu não consigo ter um novo. Muitas pessoas não vivem a verdadeira prosperidade em suas vidas porque se apegam no que é velho, se apegam no que é antigo, no que é ultrapassado, e assim eles não abrem espaço, tanto no seu coração como na sua mente, para aquilo que é novo. E isso é uma coisa muito séria na vida profissional. Quantos e quantos profissionais nós temos aí? Ao longo da minha carreira eu já passei por muitos dessa forma, que viviam dessa forma.
Na cabeça dele, ele já estava satisfeito. Então, mesmo que se colocasse diante dele favos de mel, ele pisoteava, porque para ele não tinha sabor nenhum, para ele já estava saciado com aquilo que ele tem. Ele é um profissional bom naquilo que fez, chegou num patamar e disse que já está bom para ele, já está farto, e nada, mesmo você colocando coisas boas diante dele, apresentar situações favoráveis diante dele, para ele não serve para nada. Nós tínhamos um colega que tinha uma capacidade fenomenal de gestão, tudo mais. Eu conversava muito com ele e tentava abrir a cabeça dele para que ele subisse um patamar a mais, para que ele pudesse ir um pouco mais para frente. E ele virava para mim e falava assim: não, para mim tá bom aqui, eu almejei chegar até aqui, cheguei, para mim tá maravilhoso, tá ótimo, não quero, não mexe comigo aqui não, deixa eu aqui que tá bom. Ou seja, a alma dele já estava farta, era uma pessoa que já tinha alma farta, então ele pisoteava os favos de mel e para ele estava normal. E quantos outros profissionais que nós vemos que são tão famintos que até coisas ruins, situações que outros desprezariam, para ele é maravilhoso, porque para ele é aquela oportunidade, mesmo que para alguns fossem amargo, para ele aquilo é doce, porque ele está faminto, ele está necessitado. Então, que nós possamos, como líderes, despertar a fome em nossos liderados, para que aqueles que estão sobre a nossa tutela, aqueles que estão sobre a nossa direção, eles sejam pessoas que sempre sejam fome, sejam sempre famintos, para que mesmo diante de uma situação que seja amarga, uma situação que seja azeda, uma situação que seja ruim, ele possa ter apetite para ver que aquilo é bom, para ver que aquilo é doce e superar aquela situação. Não é bom que a gente tenha pessoas que a gente vai falar assim: mas então a pessoa nunca deve estar satisfeita. Claro que não. É claro que não. Porque nós sabemos que quando a pessoa está satisfeita, ela entra no que a gente chama da zona de conforto. E ali ela não sai mais. Ela tem ali, tem o sofazinho dela, tem a TV ligada na frente, tem uma cervejinha gelada, um petisco, tá ótimo, não precisa de mais nada, é só ligar na hora do jogo e acabou. Ele não está preocupado com mais nada. Para ele aquilo ali, a situação está no ápice da situação de vida dele. Então quando a gente gera fome, quando a gente gera necessidade na pessoa, ela vai crescer e criar desenvolvimento. O próprio livro de Provérbios, ele vai nos dizer que a fome do trabalhador é que impulsiona, porque o seu estômago força com que ele trabalhe. Ou seja, quando a pessoa tem fome, tem necessidade, ela vai correr atrás, ela vai buscar, ela vai se deliciar no que é amargo, no que é azedo, e se tornar doce aquilo para ela, porque ela precisa saciar os seus anseios. Então, a nossa missão para essa semana que está começando, essa semana profissional que está começando, é exatamente essa: chegar em nossos liderados e fazer com que eles tenham fome, fazer com que a nossa equipe tenha fome, que o nosso time tenha fome, e assim eles possam ir para cima de qualquer situação, seja ela azeda, seja ela amarga, e transformar isso num doce, num sabor suave, para que ela tenha prazer em fazer isso, para estar diante de ti. E isso também na nossa vida pessoal. Nós precisamos sempre estar com fome. Nós precisamos ter sempre fome, ter sempre necessidade, ter sempre desejo, para que a nossa vida não se caia numa rotina. Não adianta você olhar para o espelho e ver a pessoa que você está vendo lá e falar: ah, tá bom, engordei, mas tá bem, já tô com... Eu vou colocar meu exemplo, já tem mais de 50. Já passei dos 50 mesmo, tá bom. Não tá bom não. Você precisa manter a sua saúde, você precisa manter seu físico, você precisa manter um ritmo para que você possa viver longamente e com saúde. Não é só uma questão de ter um corpo bonito, de ter um corpo com um físico agradável. Não, é questão de ter saúde, de poder viver mais e melhor. Sempre o intuito é mais e melhor. Viver mais e melhor, fazer mais e melhor, conviver mais e melhor, sempre é mais e melhor. É para isso que Deus nos criou. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos ser mais e melhor. Sempre é isso. O Senhor, quando esteve aqui na terra, fez vários milagres. Milagres sensacionais, como ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, curar cego de nascença, fazer mudo falar, surdo ouvir, coxo e paralíticos andarem. Mas ele, quando subiu aos céus, ele disse, falou assim: olha, não vos admireis esses milagres, porque eu vou para o Pai, e vós que vão ficar aqui fareis obras ainda maiores. Ou seja, vocês vão fazer mais e melhor.
Então que nós tenhamos essa consciência em nossas vidas, possamos desenvolver um apetite desenfreado, para que nós possamos sempre crescer e sempre fazer mais e melhor, hein? Tenha um excelente dia, uma semana abençoada, uma semana próspera diante de Deus. Vamos orar. Ó Pai querido, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante, Senhor, de Ti, por meio das redes sociais, ó Pai, para que assim, Senhor, muitas pessoas possam conhecer a Ti, conhecer a Tua palavra, e assim, Senhor, viver o extraordinário